neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ter fé é acreditar que Deus quer dar perdão, e ter fé é acreditar que Ele ouve a oração. Sim, ter fé é nele confiar, assim de Deus depender, sentir seu grande amor no viver. Ter fé é acreditar que tanto amor é meu, e ter fé é acreditar que eu sou filho seu. A Jesus estender a mão e saber que comigo está, eu nele vou sempre confiar. Ter fé é acreditar que tanto amor é meu, e ter fé é acreditar que eu sou filho
desceu a Jesus estender a mão e saber que comigo está. Eu nele vou sempre confiar. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ouvintes, aconteceu um fato nos Estados Unidos, conhecido por muitas pessoas ali, se não me falha a memória, no estado de Kentucky. Uma senhora adoeceu e ela tinha um filho que havia sido chamado para o ministério e a sua igreja o enviou para o seminário. E ela estava à morte. Mandou um telegrama para que ele viesse, porque ela ia morrer. Mas acontece que a linguagem é esta, que naquelas montanhas ali havia um pastor que cria no poder pentecostal, no poder da cura divina, e foi ali e ungiu com óleo, e ela foi curada. Imediatamente ela mandou outro telegrama suspendendo a sua vinda, que ela já estava boa. Quer dizer, um filho que recebe um telegrama chamando a mãe que está à morte, logo recebe outro em seguida, dizendo que não precisa mais, que ela está bem de saúde, deve ficar assim um tanto impressionado. Ele esperou os dias de suas férias e foi estar com a sua mãe. Muito alegre, a irmã estava muito forte, sadia, e lá ele disse: mamãe, o que aconteceu, mamãe? Que eu recebo um telegrama que me deixou um tanto preocupado, assustado na hora, e que a senhora estava à morte e de repente o quadro mudou, recebo outro dizendo que a senhora está bem e a senhora está aqui forte. O que realmente aconteceu? Meu filho realmente estava à morte. Mas os irmãos, o pastor ali, veio aqui, me ungiu com óleo, pôs a mão na minha cabeça e eu fui curada. Jesus Cristo me curou. Ele fez conforme Jesus ensinou, no capítulo 16 de São Marcos. Então ele disse: ora, mamãe, o que é isso? Ela dando glória a Deus. Ele dizendo: o que é isto, mamãe? Eu nunca tinha visto um glória a Deus, né? Um aleluia, lá no seminário. O que é, meu filho? Por que você está falando assim? Ele disse: mamãe, eu estudei isso lá no seminário. Esse capítulo 16 de São Marcos é apócrifa. É acrescentado ali. Ele não foi inspirado. Ela não sabia bem o que ele estava falando. Quando ele disse não foi inspirado, ela disse: meu filho, se ele não foi inspirado, me deu saúde, você já pensou se fosse inspirado? Você já pensou se fosse inspirado, meu filho? Ali foi o fim do assunto com o estudante de teologia, que aprende estas coisas. Eles vão para aprender estas coisas, e estão certos, eles têm que crer naquilo que estudam. Agora,
Passemos para mais testemunhos da cura divina através do profeta de Deus para esta era. Ele diz: como eu estava lhes dizendo nesta manhã, ninguém ousou seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois. Ele trata com um sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Nós vimos aqui a Trindade dentro de Israel, a Santíssima Trindade dentro de Israel. Foi Datã, Coré e Abirão, formaram uma trindade para resistir àquele que é um tipo de Cristo, que era Jesus. Quando Paulo disse, foram batizados em Moisés, isto quer dizer, eles foram batizados em Cristo. Porque o vitupério que Moisés carregou foi de Cristo. Hebreus capítulo 11. A pedra era Cristo, a água era Cristo, a vara falava de Jesus Cristo, o maná era Jesus, tudo era Jesus, a coluna de fogo. Então, vocês entendem o que aconteceu com aquela trindade, Coré, Abirão e Datã. Mas ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte, morte natural, o que aconteceu com aquela trindade. Tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. Eles não tiveram esta coragem. Eles eram iguais a Moisés, por que não subiram no monte? Quando ele estava em puro fogo, e até um animal se tocasse ali, morreria. Teria que morrer. Seria morto. Por que essa trindade não foi logo ali, no monte? Mas eles estavam sempre escondidos ali, para a hora certa. E, então, personificar a Moisés era morte natural, como aconteceu com eles. Então as pessoas não são todas feitas de serragem, não é? Você não nasceu daquela forma para entrar naquele sobrenatural. Você não deve entrar. Se você nasceu para aquilo, então é morte não entrar. Se você não nasceu para aquilo, é morte entrar no ministério que é sobrenatural. Mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como um embaixador dele, um homem que fez diferença. E aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido e discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode trazer. Isto é, não pode perceber. Traz o mistério de Deus, prediz coisas que são, e coisas que foram, e coisas que serão. O que é isto? Deus atrás de peles, pele humana, exatamente correto. Deus atrás de peles, escondido e revelado em simplicidade. O homem que movimenta, que faz mover estas escrituras, sabe que elas não são apócrifas, sabe que elas são inspiradas. Há muita gente para as quais Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, não é inspirado. Porque se não fosse assim, eles seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ter aqui testemunho de Sam Canelli, que morava em Tucson. Ele veio aqui uma vez
conta o profeta. Há muitos anos atrás, com a senhora Kidd, e foi curado de uma úlcera constante por muitos anos. Quando eu fui no outono passado, Sam tinha uma pedra que os especialistas ali em Tucson o examinaram. Era grande como uma bolinha de gude. O irmão Sam, muitos de vocês aqui o conhecem, ele é de Ohio. E ele foi a um médico e ele disse: Sam, se prepare para a próxima semana, eu tirarei aquela pedra dali a uns 2 dias. Ele disse: é possível expelir a pedra, doutor? O doutor respondeu: é impossível. A pedra é muito grande, não tem como expeli-la. Então ele o colocou em um carro e o levou para casa. E ele telefonou e ele disse: eu quero que o irmão venha e ore por mim, irmão Branham, porque ele me chamou para tal coisa. E eu comecei a orar por ele. Eu disse: Sam, é assim diz o Senhor, a pedra será expelida por si mesma. Então agora, um profeta contrariando a palavra de um médico. O médico estava correto, o médico estava certo, estava dentro do seu quadro, corretíssimo, e o profeta estava corretíssimo, estava certíssimo. Ambos estavam certos. Porque ali agora era assim diz o Senhor. E na manhã seguinte ele levou a pedra para o médico. O médico disse: senhor Canelli, Sam Canelli, eu não compreendo como isso aconteceu. E ele disse: eu sou um crente em Deus, e Deus extraiu a pedra para mim, a tirou de mim. O homem quase não pôde crer nisto, o médico. Exatamente do mesmo modo que ele não pôde crer naquele grande tumor saindo de minha esposa. Vocês sabem a respeito. Cerca de 6 meses depois, que foi cerca de 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, Sam Canelli foi atingido por um sério problema cardíaco. Esse Sam tinha um problema, tinha outro, úlcera, depois pedra nos rins, uma pedra tão grande, tamanho de uma bola de gude. Agora o Sam está com um problema cardíaco. É painel de testemunho, né? E eu não conheço o nome, é coronária, ou algum tipo de bloqueio cardíaco, ou seja, o que for. É muito perigoso. Não se pode recuperar disso, eles alegam. E naquele tempo ainda não tinha o que temos hoje em favor das coronárias, né? Um ataque cardíaco e seu coração bloqueado, seus membros incharam tanto que seus tornozelos ficaram maiores que sua perna, aqui em cima, ao redor de seu quadril. Então levaram ao médico. O médico disse: leve-o para casa pacificamente ou para o hospital. Sam disse: eu não quero ir para o hospital. Disse: leve-o para casa e o coloque-o na cama e não mexa com a cabeça, mão ou pé por 6 meses, hein? Por 6 meses. Você pode morrer a qualquer momento. E o irmão Norman telefonou. E fomos naquela noite ver o irmão Sam. E quando nós oramos por ele, o Senhor falou. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico, com as pernas de suas calças arregaçadas, ficou de pé diante do médico e disse: olhe para mim, doutor. E o médico lhe tirou um eletrocardiograma e disse: eu não compreendo isso. Ora, pois o médico não havia estudado isso. Disse: volte a trabalhar. O médico disse: a que igreja você pertence? Ele disse: eu não pertenço a nenhuma delas. Aí o médico, intrigado, disse: você não pode ser um cristão sem pertencer a essas denominações?
Você tem que estar. Vejam, isto é tudo que o médico sabia. Sam era um louco para ele. E ele era um louco para Sam, por fazer tal pergunta. Então, o que aconteceu? Sam chegou e ele disse: o que posso dizer a alguém que me diz tais coisas, irmão Branham? Eu disse: diga-lhes que você pertence a uma igreja. A pessoa não se une a ela. Não é uma organização. A pessoa nasce nela. Uma pequena senhora, cerca de 6 meses atrás, encostada no peito da irmã Norma, eu esqueci seu nome, uma mulherzinha muito bonita, com cerca de 30 anos de idade. Ela e seu esposo haviam se separado e ela contraiu leucemia, câncer no sangue. E ela tinha chegado a tal condição que ela dificilmente podia se mover. E finalmente ficou pior até que os médicos a colocaram em uma cama. E os médicos a visitaram até aquela hora chegar, não? Vocês sabem. Eles lhe deram até a quarta-feira seguinte. Ela morreria até quarta-feira. E a senhora Norma, de alguma forma, a tirou da cama e a trouxe e teve que segurá-la em uma cadeira. E enquanto a pobrezinha estava sentada ali com sua cabeça caindo para cá e para lá, e tão grisalha o quanto ela podia estar, sua pele amarelada por causa do câncer, leucemia. Eu disse: bem, eu posso orar pela senhora, irmã. E ela tentando falar e as lágrimas em seus olhos, ela disse, eu passei na frente e disse: a senhora é cristã? Ela disse: eu sou metodista. Eu perguntei se a senhora é cristã. E ela disse: o senhor quer dizer se pertence à igreja cristã? Eu disse: não, senhora, eu quero dizer se a senhora é nascida do Espírito de Deus e ama o Senhor Jesus. Ela disse: bem, eu sempre pertenci à igreja. Eu disse: se Deus deixá-la viver, a senhora me promete que voltará até mim e deixará que eu lhe mostre o caminho do Senhor mais claramente? Ela disse: eu prometo a Deus qualquer coisa se Ele poupar minha vida. Eu o servirei. Logo então veio uma visão e disse: assim diz o Senhor, não fique pronta, rasgue suas coisas para a morte, que ela já havia preparado, para depois de amanhã. Rasgue tudo. Aquilo foi na segunda-feira, e ela ia morrer na quarta-feira. A senhora não morrerá. E domingo passado, faz uma semana deste domingo, eu estava sentado com ela no quarto. Engordou 30 e tantas libras, 15 quilos. O médico disse que não puderam encontrar nenhum traço de leucemia em parte alguma. E ela queria saber, e eu a enviei para ser batizada no nome de Jesus Cristo, em uma vala de irrigação, da maneira do Senhor. Pode ser um louco, porém, se eu for levantado, todos atrairei a mim. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou com esse amor divino, esse amor de Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, amou
conquistou para sempre o pecado, a enfermidade, conquistará divergências na igreja. E tudo que for diferente dele, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino, e assim terás paz no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você, amor que conquista as feras, tudo, tudo. Tem amor divino e viverás em uma atmosfera consoladora, suave. Teu coração estará em constante oração, com amor profundo por cada irmão. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar